Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal Ciência com Letícia. O meu nome é Letícia Della Vecchia Henschel e eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo mais uma vez para aprender sobre fisiologia. Então hoje é a nossa segunda aula e eu vou falar sobre o que eu estudei essa semana em fisiologia. Aliás, eu já fiz um vídeo sobre isso, um vídeo sobre homeostase, mas hoje eu vou revisar esses conceitos e até fazer uma certa correção do vídeo anterior que eu fiz sobre isso, porque vai ser provavelmente a frase da thumb: homeostasia não significa equilíbrio. Homeostasia não significa equilíbrio. A gente já vai entender o que essa palavrinha quer dizer, tá bom? Mas antes disso, então vamos entender, vamos situar vocês, na verdade, sobre o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de homeostasia, líquido extracelular e líquido intracelular. Nós vamos falar também sobre a lei do balanço de massas, tá? E também sobre o fluxo de matéria que ocorre dentro do nosso organismo. Eu estou olhando para baixo porque eu tenho a minha colinha aqui no meu caderno, tá? Mas então vamos entender, primeiramente, que a fisiologia ela vai estudar vários temas. E um dos temas que ela vai estudar é tanto interações moleculares, como que essas interações ocorrem e como elas medeiam os processos fisiológicos, e também a importância da compartimentalização, que é você ter compartimentos específicos para executar cada função. E a gente vê isso nas células, dentro das células, nas organelas, nas células, vemos isso por separação de tecido, pela composição de órgãos, pela composição de sistemas. Então é tudo compartimentalizado no nosso corpo, tá? E essas duas coisas são importantíssimas pra gente entender todo o resto que vem pela frente, tá? Então, falando do conceito em si de homeostasia, foi um conceito que foi cunhado por um fisiologista norte-americano chamado Walter Cannon, tá? E esse fisiologista, quando ele cunhou essa palavra, ele utilizou ela para significar o seguinte: a regulação do nosso meio interno, né? Tudo que está dentro da gente, né, dentro do espaço limitado por tecidos, né, por camadas de células, a gente chama de meio interno, tá? Vamos pensar, por exemplo, no sistema digestório. A gente tem órgãos que fazem parte do nosso meio interno, mas se você for pensar, da boca até o ânus é só um tubo. E dentro desse tubo é meio externo e não interno. O interno é o que está a partir da parede do intestino, por exemplo, para dentro. Mas o conteúdo que está dentro do intestino, na verdade, faz parte do meio externo. As bactérias que estão dentro do nosso intestino não estão dentro da gente, estão dentro do meio externo que está envolvido pelas células do intestino. Entende? Então, existe essa compartimentalização, meio externo e meio interno, tá? Então, a gente tem essas vias que são abertas. O sistema reprodutor é aberto, né? Não aberto e exposto, eu tô dizendo que é aberto porque temos cavidades em contato direto com o meio externo. Nossas vias aéreas, nossa boca, o sistema reprodutor, né? A parte externa do sistema reprodutor. Nós temos, né, a uretra também, do sistema urinário. E esse tubo que compõe o sistema digestório, tudo isso é meio externo, tudo que está fora do nosso corpo. E o meio interno se refere, então, ao nosso corpo propriamente dito, tá? Então, a primeira parte de compartimentalização é essa diferenciação de meio externo e meio interno, tá? Então, Walter Cannon, ele cunhou esse termo de homeostasia para definir justamente a regulação de diferentes variáveis do meio interno. Temperatura, pH, glicose, pressão arterial, enfim, várias variáveis que acontecem dentro do nosso corpo, que estão presentes no nosso corpo e que elas precisam se manter dentro de um intervalo estável, né? Então elas variam, só que elas variam dentro de um intervalo estável, tá? Isso a gente chama de homeostase, a regulação desses processos para manter as variáveis relativamente estáveis, tá? Beleza, maravilha. O que significa homeo? Homeo significa similar e estase significa condição. Então, Walter Cannon cunhou esse termo para dizer que isso significa condições similares. Então, eu estou variando dentro de condições similares. Faz sentido? Por isso que homeostasia se chama homeostasia.
tudo bem? Então, sabendo que homeostasia é isso, por que homeostasia não é equilíbrio? Por quê? Porque se o nosso corpo fosse equilibrado, falando, por exemplo, de equilíbrio químico, as concentrações das substâncias intracelulares seriam iguais às concentrações de substâncias extracelulares. Ou seja, o que tem dentro da célula, nas quantidades que tem dentro da célula, estaria também fora da célula. Isso seria um equilíbrio químico, certo? Entre dois sistemas. O sistema que tá, do conteúdo que está dentro da célula, que é o conteúdo que a gente chama de intracelular, e o sistema que está fora, ao redor da célula, que a gente chama de conteúdo extracelular. Se isso tivesse em equilíbrio, a vida não existiria. Por quê? Porque, por exemplo, dentro do nosso corpo, as quantidades de sódio e de cloreto, por exemplo, são muito maiores no meio extracelular do que no meio intracelular. E já no meio intracelular tem muito mais potássio do que tem no meio extracelular. Então, existem diferenças de concentrações de cada íon, substância, metabólito dentro e fora das células. E por que isso é importante? Porque é a partir dessas diferenças de concentrações que a gente consegue, por exemplo, viabilizar o potencial de membrana, né? Fazer com que exista um potencial de membrana. Então, é essa diferença de potencial do meio intra para o meio extracelular que vai, por exemplo, capacitar o neurônio de fazer transmissão sináptica, da gente ter a geração de um potencial de ação, da gente viabilizar a contração dos nossos músculos corporais. Então, essa diferença nas concentrações de substâncias, elas são muito importantes, tanto quando a gente fala de íons, quanto de outras substâncias, por exemplo, glicose, para garantir um influxo de glicose para dentro da célula. Então, essas diferenças de concentração são importantes. E por isso que a homeostasia não é equilíbrio, porque a gente mantém essas diferenças de concentração. E essas diferenças de concentração que viabilizam a vida. Então, a homeostasia é você regular o meio interno de uma maneira que você faça com que aquele organismo funcione, tá? Então, basicamente, esse é o significado de homeostasia. E daí, o segundo conceito e último que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o balanço de massa, a lei do balanço de massa. O que essa lei diz? Quer dizer que tudo que entra, sai, tá? Porque quando a gente fala de substâncias que precisam manter uma variação dentro de um intervalo regulado, tudo que entrar a mais no nosso corpo, a gente vai ter que eliminar. Tudo que a gente produzir metabolicamente a mais no nosso organismo, a gente vai ter que ou transformar em outra coisa ou excretar isso. Tá? Então, o que diz a lei do balanço de massa? Quer dizer que você tem uma massa específica, tá? E daí você tem a ingestão, por exemplo, de alguma coisa ou a entrada de alguma substância, algum composto, e você tem a produção metabólica de compostos, certo? Só que tudo isso que foi adicionado à sua massa vai ter que ser eliminado para que a sua massa permaneça constante. Então, uma coisa que entrou no seu corpo, ela precisa sair, né? Às vezes ela sai da mesma forma, do mesmo tipo de substância, ou às vezes ela se transforma em outra substância e daí é excretada do seu organismo. Então, basicamente, essa lei diz, tudo que entra, sai, para manter esse balanço de massa. Entrou, saiu, produziu, excretou, ou transformou em outra substância. Então, sempre vai ter esse fluxo de massa que a gente fala. Entrou glicose, vai sair glicose. Só que a glicose, por exemplo, ela vai ser oxidada, então vai passar pela via glicolítica, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, vai formar gás carbônico e água. E isso vai ser eliminado do nosso corpo. Entende? Então, a lei do balanço de massas é uma lei que rege a fisiologia, porque vai explicar como que os sistemas funcionam e de que maneira que eles se integram para garantir que esse balanço de massa ocorra, para garantir que tudo que entre saia e que cada coisa exerça a sua função específica dentro do nosso organismo. Então, como órgãos-chave, por exemplo, de depuração de substâncias, de eliminação de substâncias, nós temos o fígado, que é responsável por metabolizar várias substâncias, e também os rins, que são responsáveis por eliminar através da urina o que não nos interessa mais, tá? Mantendo, então, esse balanço de massa relativamente estável, tá bom? E era isso, esses conceitos que eu gostaria de abordar, que eu estudei essa semana. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, curta e se inscreva aqui no canal, tá bom, gente? Beijão e até a próxima!